Nós estamos de olho, minha gente, é claro, no que anda acontecendo lá em Maceió. Uma parte da cidade de Maceió está afundando e não foi por falta de aviso, né? Não há o que falar em acidente por ali. Afinal de contas, esse é um problema que vem ganhando tração ao longo dos últimos anos, condições progressivas de deterioração de diversos bairros de Maceió. Tanto é assim que ainda antes desse período mais intenso de afundamento, 60 mil pessoas já tinham sido deslocadas de diversos bairros, isso por causa da exploração desde a década de 70 de sal-gema, lá em Maceió, pela Braskem, cuja proprietária é a Odebrecht, agora se chama Novo Honor, né? A Odebrecht mudou de nome depois da Operação Lava Jato. Eles foram extraindo sal-gema do subsolo de Maceió sem o devido cuidado ambiental para que não acontecesse o que muita gente diz é o pior acidente ambiental em área urbana em andamento no mundo. É o que está acontecendo aqui em Maceió. Especialistas estão alertando que é fundamental retirar a população não só dos bairros atingidos, esses já foram embora, mas de quem está no entorno também. O Paulo Edson vai contar para a gente os detalhes. O deslocamento do solo da Braskem em Maceió já atingiu 1,69 m. Os maceioenses têm vivido nos últimos dias momentos de angústia e tensão. Mediante uma série de incertezas, especialistas convergem que o desabamento é inevitável, mas não se sabe se o desastre ocorrerá de forma gradual ou de uma só vez. Para o professor doutor da FMU, Alan Pichard, a prioridade agora é tirar a população do local de risco. A vida humana, ela é a mais importante. Então tem que fazer a remoção dessas famílias, tem que ter um direcionamento, mas a gente está falando de uma cidade que está envolvendo praticamente 8 bairros da capital. É uma dimensão muito grande, né? Para onde levar tempo toda essa gente? Para o futuro, as projeções também não são otimistas e falta regulamentação. As minas estão muito antigas, muito velhas, falta uma fiscalização efetiva e falta um olhar acima do econômico, né? Acima do dano ambiental que você vai indenizar alguém. Como que você vai indenizar a natureza? Como é que você vai indenizar um ente querido que morre num desastre? A Braskem administra 35 minas de extração de sal-gema no bairro Mutange. A exploração na região acontece desde a década de 1970. Às margens da Lagoa Mundaú, as minas ficam a 5 quilômetros do centro da capital alagoana. Para o professor de Geografia Física da FMU, Alexander Evaso, as atividades ocorrem em um lugar inapropriado. Você não poderia ter uma mineração numa área tão urbanizada, né, e populosa da cidade, né? Aliás, eu acho que esse é talvez um dos poucos, se não o único caso em que você tem esse tipo de mineração numa área urbanizada dessa magnitude aqui no Brasil. Em 2018, um tremor provocou rachaduras em 5 bairros da cidade. Mais de 14 mil imóveis tiveram de ser evacuados, deslocando mais de 60 mil pessoas. No final do ano seguinte, a Braskem interrompeu a mineração para realizar um trabalho de fechamento das minas. O sal-gema é um recurso não renovável, utilizado para a fabricação de soda cáustica, PVC, bicarbonato de sódio e na composição de produtos farmacêuticos. O minério encontrado a 1.200 metros de profundidade é extraído através de perfuração do solo. À medida que o sal-gema é retirado, é preciso colocar no lugar uma solução para dar estabilidade no solo, para que ele não ceda. No entanto, especialistas dizem que essa matéria colocada pode não ter a mesma densidade que o sal-gema. Pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas dizem que há mais de 10 anos alertam sobre os riscos de desabamento. É isso, 10 anos há alertas a respeito do risco do desabamento que está se concretizando agora. Por isso é que ninguém pode falar em surpresa, né? Ou seja, houve tempo mais do que suficiente para que fosse percebido que esse composto utilizado pela Braskem para suportar o solo no lugar do sal-gema extraído pela empresa, que esse produto não estava exercendo a função necessária, a função esperada dele, né? Tanto é assim que já tem
imóvel, como a gente disse na reportagem, há mais de uma década rachando lá e foram largando mão, deixando acontecer, até a gente chegar a esse momento de crise absoluta em que a Defesa Civil de Maceió vai monitorando hora a hora o quanto o solo está cedendo ali naquela região. Se há, com o resultado do quanto o solo está cedendo em determinado momento, é possível saber se há risco de colapso total, se o colapso vai ser parcial, se é algo que pode ser minimamente controlado. A Beatriz Manfredini tem todos os dados ao vivo para a gente sobre esse monitoramento que a Defesa Civil está fazendo lá em Maceió. Quais são os últimos resultados, Bia? Bom dia. Oi, Colombo. Bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã nesta segunda-feira. Hoje, inclusive, Colombo, completa uma semana, né, desde que a Prefeitura de Maceió e também o Ministério de Minas e Energia, enfim, todos os órgãos envolvidos nessa situação, alertaram para o risco de colapso ali daquele local em que está instalada a mina 18 da Braskem. E mesmo já fazendo, então, uma semana desse alerta para esse risco de colapso iminente, a Defesa Civil e o Ministério de Minas e Energia mantém esse alerta. Uma semana depois e apesar da diminuição da velocidade desse afundamento. O que a gente tem de mais atualizado é um relatório do Ministério de Minas e Energia que saiu agora no finzinho da noite, no domingo, já virando agora para a madrugada desta segunda-feira. Isso porque, para a gente relembrar, o Ministério de Minas e Energia instalou uma sala de situação para acompanhar toda a situação em Maceió. Tem a Agência Nacional de Mineração envolvida, a Defesa Civil, enfim, todas as autoridades competentes que têm a ver com o assunto participando dessa sala que faz o monitoramento, então, do que está ocorrendo por lá. E aí, o que eles disseram depois dessa reunião de ontem, domingo, e que soltaram um relatório? Que o quadro é de melhora. Eles disseram que estão percebendo a diminuição diária do afundamento do solo e também que de sábado para domingo foi registrada uma ausência de sismos. Então, eles dizem o seguinte: o quadro apresentado neste domingo foi considerado melhor do que o verificado no sábado, que já havia apresentado também uma melhora em relação à sexta. Então, eles estão dizendo que de sexta para sábado e para domingo houve essa melhora aí gradual. Mas o que eles dizem depois, Ministério de Minas e Energia? Mesmo com a desaceleração do deslocamento vertical, os técnicos avaliam que os cuidados devem continuar rígidos e o acompanhamento integral. Então, apesar da melhora no quadro, continua o acompanhamento rígido do caso e também a preocupação com o assunto. Essa nota do Ministério de Minas e Energia, ela vai de encontro com a última nota da Defesa Civil, a mais atualizada. É de ontem, às 5 horas da tarde, e a Defesa Civil diz o seguinte, olha, que o deslocamento vertical acumulado da mina de número 18 é de 1,70 m, a velocidade vertical reduziu para 0,3 centímetros por hora, o que é uma boa notícia, porque em alguns momentos essa velocidade de afundamento chegou a 5 centímetros por hora, agora está então em 0,3, de acordo com o boletim mais atualizado, e no acumulado das últimas 24 horas, ou seja, o acumulado ali do domingo, de acordo com a Defesa Civil, é um movimento de 7,4 centímetros. E a Defesa Civil faz o mesmo alerta, diz que permanece em alerta máximo para essa situação, que continua acompanhando e avisa para as pessoas que elas não podem chegar perto ali daquele local em que as pessoas foram retiradas, justamente o local da mina de número 18, o local em que pode afundar. Já há uma movimentação, né, de retirar pessoas dali, transformando os locais em bairros fantasmas já há alguns anos, desde que a exploração ali de solo gema começou a terminar na região. Segundo a prefeitura local, mais de 60 mil pessoas foram retiradas ali do local, e a recomendação da Defesa Civil, portanto, é que ninguém circule por ali, porque apesar, então, dessa melhora nos números, a preocupação ainda é muito grande e o alerta máximo. Colombo. Valeu, Bia. Beatriz Manfredini conversando com a gente ao vivo e direto de São Paulo.